Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 4. Parte 4. Rendeu graças a Deus porque conseguia chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna, desde a separação de Basílio, como naquela hora. O velho filósofo ensinara-lhe que a morte não existe, que as almas vivem além da terra em esferas compatíveis com o aprimoramento moral de que são portadoras. Nunca lhe pusera em dúvida as menores lições. Certamente o carinhoso protetor prosseguia vivendo em algum lugar. Mas poderia, acaso, acompanhar-lhe a dor? Lembrou as reuniões evangélicas da casa de Vestino e procurou arrimar-se à fé. Indubitavelmente, os amigos que lhe haviam tomado a vanguarda na morte não a olvidariam relegada à solidão. Deixou que as lágrimas lhe rolassem pela face, que a ventania do crepúsculo açoitava impiedosa, e rogou em pensamento: Pai amado, não me abandones. De onde estiveres, volve o generoso olhar sobre mim. Lembra-te do dia em que me acolheste no matagal deserto e asila-me de novo em teu carinho. Estou enjeitada outra vez. Não sei por que contrário destino me pesa sobre a alma, embora creia, como me ensinaste, que Jesus vela por todos no céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança e ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me disseste que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. Faze-me compreender esta realidade com mais força para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Falavas-me que sempre que a nossa vida não se extingue com a morte, que a alma se ergue aos cimos da eternidade onde reina a paz. Acreditavas que os mortos são mais vivos que os homens amortalhados na carne e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos e proteger-nos. Como, pois, esquecer-me de ti, que foste em todos os dias o amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz acompanhando-te os passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena. Ó meu Pai, por que não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos? Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim. Explica-me a vida como noutro tempo. Orienta-me no labirinto. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança às escuras, no matagal humano, e faze-te meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de reencontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente não mais lhes apertarei as mãos neste mundo. Na terra, a separação é sempre mais fria, pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-lo. Lívia desejava gritar as palavras que a mente compunha, na suposição de que o vento as levaria clamantes para o céu. Todavia, a movimentação dos pedestres compelia-lhe o espírito à prudência. Continuava, pois, a chorar em prece, quando, como num sonho miraculoso, viu desenhar-se luminoso caminho nas trevas que lhe entenebreciam os olhos, e através desse trilho fulgurante reconheceu Basílio, que avançava ao seu encontro. Extasiada, tentou nomeá-lo em voz alta, ébria de júbilo, mas a inesperada alegria como que lhe paralisara as cordas vocais. O velho amigo, envolvido em claridade inexprimível, que o fazia mais jovem, aproximou-se, pôs a destra nos ombros dela, como antigamente, e falou conselheiral: Minha filha,
Os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova a confiança. Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai. O espírito de Basílio fez ligeira pausa, acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou. Realmente, nós te precedemos na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a luta da carne foi provisoriamente interrompida e, com acerto, disseste que fomos quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do Evangelho no mundo. Mas não te creias excluída do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é o sinal de que não foste esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo acima do nosso. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis, assim como não dependura o fruto alimentício no ramo terro do vegetal nascente. Tem coragem. Às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Reunir-te-ás a nós brevemente. Arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, recebe a gradativa imoração de ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Não te sintas injustiçada. A vida é sempre um milagroso tecido da divina sabedoria. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade, tanto quanto o prazer frequentemente é produção de angústia. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta, com serenidade e destemor, permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Basílio imprimiu longo intervalo às considerações que emitia, enlaçando com ternura a filha jubilosa. Lívia respondeu-lhe o gesto de carinho como se quisesse retê-lo do próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. Que seria dela quando se visse novamente só? Cair à noite, onde abrigar-se? Estaria sentenciada a enregelar-se na via pública? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu: não temas. O Pai que nutre os passarinhos cada manhã jamais nos esqueceria. O socorro não tarda. Não cerres o coração à bondade e à confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda a nossa pobreza laboriosa. Não encontrávamos ambos na música a nossa razão de viver? Nesse instante, Lívia escutou não longe uma voz de criança que cantava comovente
acompanhada por um alaúde mal tangido. Somos pobres, pobrezinhos, vivemos de del em del, mas somos afortunados da graça que vem do céu. Minha mãezinha doente, cansada de tanta dor, em minha voz de menino, pede uma esmola de amor. Um pequeno de 7 anos, robusto, mas pobremente vestido, parara junto dela, seguido por esquelética tuberculosa. Evidentemente, eram pedintes. O artista miúdo, que lhe tocava e cantava ao mesmo tempo, era familiar do público, porque várias pessoas lhe chamavam pelo nome, exclamando: Celso, cante mais! Celso, toque mais um pouco! O menino atendia satisfeito, recolhendo moedinhas esparsas, entregando-as à enferma. Lívia não mais viu a figura paterna, talvez diluída nas emoções novas a lhe penetrarem a mente, mas ainda escutou a palavra de Basílio que lhe falava branda. Descerra o coração, minha filha. Repara, uma criança humilde recorre à bondade nas ruas. Ajuda para que te ajudem. Revela-te aos outros para que outros se revelem a ti. A moça notou que uma força nova irrompera-lhe da alma. O Petis terminara uma das cantigas regionais que aprendera e, instintivamente, ela também se associou ao público chamando: Celso, Celso, deixa-me tocar um instrumento. O pequeno aqueceu de pronto. De posse do alaúde, a cega tornou em pensamento ao antigo lar. Esqueceu-se de que se achava na posição de estrangeira numa terra que desconhecia e cantou com toda a alma, qual se estivesse numa de suas horas mais felizes à frente do velho pai. Grande silêncio acompanhou-lhe as belas canções romanas. Os transeuntes adensavam-se agora no pequeno átrio de Minerva e a criança, ao fim de cada número, recebia as contribuições de senhoras e cavalheiros comovidos, repletando a surrada bolsa. O quadro vivo de uma cega a exibir-se, de uma tuberculosa ao relento e de um pequerrucho esfarrapado, passou a arrancar as lágrimas de muitos. Depois de vasto repertório, em que tiveram o cuidado de selecionar as melodias para não ferir as suscetibilidades do público, então dividido no culto a Jesus e no culto às antigas divindades, Lívia calou-se. Muitas damas emocionadas cumprimentaram nas despedidas. Esvaziou-se o recinto pouco a pouco. Celso, entretanto, aconchegou-se-lhe ao colo ternamente. Como te chamas? Indagou ele com simplicidade e candura. Lívia, e tu, meu inteligente cantor? Quinto Celso. Estás sozinho? Minha mãe está comigo. Feita a apresentação, abraçaram-se ambas. Hortência Vipsânia, a genitora de Celso, biografou-se em frases rápidas. Era viúva de Tércio Avelino, um miliciano que morrera sem honras, deixando-lhe um filhinho único nos braços. O marido falecera em Siracusa, onde residiam desde a transferência de Roma. Todavia, tão angustiosa se lhe tornara a vida na grande cidade, que, enfraquecida e derrotada, resolvera experimentar a permanência em Drépano, onde conseguia manter-se com menos dificuldade. Lutara intensivamente, fabricando guloseimas para vender. No entanto, adquirira a pertinaz enfermidade que a minava devagarinho. Sitiada pela miséria, ensinara ao filho a tanger imperfeitamente o alaúde, de modo a recorrerem à caridade pública. Sentia-se, porém, exausta. Receava morrer de momento para outro. Por 2 vezes, sofrera hemoptises inquietantes e vivia alarmada. Lívia tentou reconfortá-la com palavras fraternas, afagando a cabeça do menino que a enlaçara docemente. E quando interpelada sobre a própria história, relacionou a difícil experiência que atravessava. Perdera o pai na Gália Lugdunense
e cega fora trazida a Trinácria por um condutor em busca de velhos amigos que não conseguira reencontrar. Estranha ao meio, desconhecia o próprio destino e, sem ninguém, não sabia de que maneira movimentar-se. O pequeno, que parecia sumamente interessado na conversação, interferiu perguntando: Mamãe, Lívia não poderia ser nossa? E talvez entusiasmado pelas canções que ouvira, ajuntou com espontaneidade: Sairemos juntos e a senhora descansará. A mãezinha pobre sorriu em desconsolo e observou: A lembrança de Celso é igualmente minha. Contudo, minha filha, moramos num cubículo que mal nos cabe. Se te apraz, vem conosco. A moça, num ímpeto de jubiloso reconhecimento, pediu-lhe a destra e osculou-lhe em lágrimas. Considerava o oferecimento uma bênção do céu. Não perdia a esperança de reunir-se a Tassiano e Blandina, e enquanto estivesse à procura deles, aceitaria aquele amparo. Ali mesmo traçaram planos. Celso ser-lhe-ia o orientador na via pública, mas cooperaria em favor dele, ministrando-lhe rudimentos de educação e arte na preparação do futuro. O asilo de Hortência era um minúsculo telheiro que lhe fora cedido pela caridade de nobre família. Aí, a infortunada viúva cozinhava e dormia simultaneamente. Naquela noite, porém, o Tugúrio estava em festa. Dos recursos arrecadados, a doente retirou grande parte e mandou o filhinho à procura de alimento. Pães e bolos de carne, além de regular provisão de leite de cabra, foram trazidos pelos braços pequenos, preocupados em servir. E os três, agradecendo em silêncio ao céu a alegria que lhes vibrava da alma, partilharam a refeição singela, sentindo-se mais felizes que os áulicos afortunados da casa dos reis terrestres. Hortência, desejando preservar a saúde do menino, isolara-se ao canto do quarto, numa cama de palhas, e foi junto do pequenino que Lívia se acolheu. Antes de dormir, com a sinceridade cristalina da criança, Celso, feliz, dirigiu-se à genitora interrogativamente: Mãezinha, e a nossa prece? Não pediremos hoje a bênção de Jesus? Lívia compreendeu o constrangimento da benfeitora, que talvez estivesse silenciando por respeito a convicções diferentes que ela pudesse esposar, e ofereceu-se de imediato: Farei a oração desta noite. Graças a Deus, eu também sou cristã. E ante as expressões de ternura que mãe e filho externaram, orou sentidamente: Senhor Jesus, abençoa-nos a fé com que esperamos por Ti. Agradecemos-Te a felicidade de nosso encontro e o tesouro da amizade com que nos teces a união. Louvores Te rendemos pelo auxílio dos nossos companheiros e pelas lições dos nossos inimigos. Ensina-nos a descobrir a Tua vontade no escuro caminho de nossas provas. Dá-nos a conformação ante a dor e a certeza de que as trevas nos conduzirão à verdadeira luz. Senhor, concede-nos a humildade de Teu exemplo e a ressurreição de Tua cruz. Assim seja. Hortência e o filhinho, tomados de inexprimível esperança, com a presença daquela jovem mulher que, sozinha e cega, encontrava elementos em si mesma, a fim de encorajá-los, repetiram: Assim seja, e dormiram tranquilos. Nova existência surgiu para o grupo no dia imediato. Extremamente confortada daquele santuário doméstico, esforçou-se Lívia em contribuir com segurança para a tranquilidade dos três, incumbindo-se de pequeninos afazeres e alegrando o ambiente com as abençoadas lições que trazia do convívio paternal. Embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa, e à noitinha, deixando Hortência em repouso,
caminhou com o menino para a via pública, onde, ao preço de música, angariaram recursos novos. Menos preocupada com o filhinho, a desventurada viúva pareceu, porém, mais concentrada na própria moléstia, com inquietantes alterações. Assinalava com maior desagrado as variações de temperatura e acusava sofrimentos mais positivos. À noite, era visitada por dispneias sufocantes e, durante o dia, longos e aflitivos acessos de tosse exauriam suas forças. Com admirável intuição infantil, Quinto Celso percebeu que a mãezinha tivera agravados todos os velhos padecimentos e redobrava carinhos por vê-la reanimada e contente. Associando-se a Lívia como quem nela encontrava uma nova mãe, cercava a enferma de inexcedível ternura. Aumentada a renda diária, a filha de Basílio visitou os donos do pardieiro em companhia de Celso, rogando orientação para se transferirem de residência. A viúva necessitava de espaço e ar mais puro e podiam agora pagar aluguéis por uma casinha modesta. O proprietário concordou e auxiliou a realização. Ele mesmo dispunha de humilde pouso que cederia por retribuição irrisória. A breve tempo, instalaram-se os três em singela residência de 4 peças, não longe de árvores benfeitoras, junto das quais a doente conseguiu prolongar a demora no corpo. Ali passaram a receber a visita de Exupério Grato, encanecido evangelizador cristão que, a pedido da enferma, vinha, quando possível, ler os sagrados textos e formular orações. A intimidade entre Lívia e a criança fez-se mais intensa e mais doce. Dia a dia, noite a noite, conversavam, estudavam, trabalhavam e previam o futuro. Certa madrugada, contudo, Hortência despertou de olhos arregalados, como que fixados em visões distanciadas da terra. Hemoptise mais forte abatera consideravelmente. Acesa a candeia, rogou à companheira abrisse a janela, por onde o ar puro e perfumado, pelas laranjeiras, penetrou balsamizante. Lívia, apesar de receosa, não conseguia surpreender-lhe a modificação, mas o menino inteligente e observador espantou-se em lhe notando a fisionomia transtornada. A enferma dava a ideia de haver colocado fina máscara de cera ao rosto encurvado. Os órgãos da visão mostravam-se quase fora das órbitas, mas angélica expressão de alegria lhe tomara o semblante. Celso, aflito, indagou ansioso: "Mãezinha, que aconteceu?" A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço: "Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te deixo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Tem sido para mim valiosa irmã nestes dias em que devo ir-me embora." A moça compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. "Não, mãezinha, fica conosco", soluçou o menino desesperado. "Trabalharemos para vê-la feliz. Vou crescer depressa, serei um homem, teremos uma casa grande só para nós. Não te vás, mamãe, não te vás." Lágrimas incontidas deslizaram dos olhos da agonizante. Hortência alisou os cabelos despenteados do filhinho e acentuou: "Não chores. Onde puseste a fé, meu filho?" "Eu tenho fé, mamãe. Tive fé quando o cão do vizinho nos rondou a porta. Tive fé naquela noite em que um temporal nos encontrou na rua. Mas hoje tenho medo. A senhora não pode deixar-me assim." "Acalma-te", rogou a genitora preocupada. "Disponho de pouco tempo. Entrego-te a nossa Lívia em nome de Jesus. Não me prendas aqui." Incapaz de raciocinares como gente grande, não percebes a extensão do sentimento com que me dirijo à tua alma. Entretanto, filho meu, guarda bem este minuto.
Mais tarde, quando o mundo reclamar-te a lutas maiores, não ouvides nossa pobre laboriosa. Sê bom e trabalhador. Se fores induzido ao mal por alguém, recorda o nosso quadro desta hora. Tua mãe morrendo, confiante, segura de teu valor. Cresce para Jesus, para o ideal da bondade que Ele, nosso divino Mestre, nos ensinou. E pousando os olhos imensamente lúcidos na companheira cega, pediu com humildade: Lívia, quinto Celso será o meu próprio coração, pulsando ao teu lado. Se reencontrares os amigos que procuras, tem compaixão de meu filho e não o abandones. A interlocutora enxugou as próprias lágrimas e rogou aflita: minha irmã, não te apoquentes, dorme de novo. Sinto-te fatigada. Hortência sorriu, triste, e acrescentou: não, minha amiga, não te enganes. Vejo Tércio conosco. Está robusto como em seus mais belos dias. Diz-me que estaremos juntos, ainda hoje. Reunir-nos-emos no grande lar. Por que haveria de persistir algemada ao corpo, quando Celso encontrou arrimo seguro em tua dedicação? Sinto-me feliz, feliz. Hortência, no entanto, emudeceu de súbito. Entregue a profundo esgotamento pelo fluxo de sangue que lhe assomava a boca, demorou-se ofegante por algumas horas, até que, reaquecida pelos primeiros raios de sol da manhã, cobrou energias para dormir o grande sono. Lívia e Celso reconheceram-se então sozinhos. Mãos piedosas dos irmãos na fé auxiliaram-nos a prestar as derradeiras homenagens à sofredora morta. Quando Exupério acabou de orar junto à sepultura singela, ante o crepúsculo que se fechava em rubros esplendores, Celso abraçou-se a Lívia e chorou copiosamente. Deixa em paz tua mãe, meu filho.
A tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Se aceitas a nossa vida frugal, poderemos receber-te com a criança. Sei que desejas trabalhar e não ficarás inativa. Poderás partilhar com Ponciana, nossa velha colaboradora cega, os serviços diários do moinho. A ausência dos olhos confere maior atenção para os serviços dessa natureza, de vez que a nossa pedra de moer é adequada ao concurso humano. Afirmo-te, porém, que não podemos oferecer senão um salário irrisório, apenas o bastante para pagamento da instrução necessária ao pequenino. E com um largo sorriso, o generoso forasteiro concluiu: estarás, porém, conosco na intimidade do templo doméstico. Temos nossas preces particulares em paz e alegria. Neápolis, graças a Deus, não conhece a perseguição. Lívia não sabia expressar o próprio contentamento. Ah, Senhor, isso é tudo quanto desejo, exclamou jubilosa. Servirei de bom grado em vossa casa. Lá desfrutarei a tranquilidade de que necessito e Celso obterá a necessária disciplina para crescer honrosamente. O panificador, homem simples e prestimoso, conversou sobre música e regozijou-se ao saber que conduziria para casa não somente uma colaboradora exclusiva das tarefas braçais, mas também primorosa arpista. E depois de alguns dias, Lívia e Celso puseram-se ao mar no rumo da cidade nova. À chegada, o menino, em deslumbramento, gritava a felicidade que o possuía. O golfo esplêndido, o casario praiano e o constante espetáculo do Vesúvio, com o penacho de fumo a perder-se no firmamento, constituíam motivos de longas e minuciosas indagações. Lívia, apesar da cegueira física, não cabia em si de esperança. Domícia, a esposa do benfeitor, recebeu-a de coração aberto e, após uma semana de recuperação das forças, entrou em boa forma no trabalho. A propriedade erguia-se em rua movimentada e arborizada, sendo objeto de grande interesse público. Qual acontecia em quase todas as cidades antigas, o trigo entrava puro no estabelecimento e aí era convenientemente transformado em farinha para a manufatura do pão. Ao lado de Ponciana, a filha de Basílio incumbia-se da mor. A princípio, o trabalho se lhe figurou excessivamente pesado, mas Lívia, rendendo graças a Jesus por haver encontrado algo com que ocupar a mente atribulada, procurou adaptar-se, cantando, ao novo gênero de obrigações. Na primeira noite, recolheu-se fatigada ao quarto singelo que Domícia reservara para ela e o pequeno. E Celso, que se sentia realmente como seu filhinho, contrariado ao vê-la abatida, comentou um novo tipo de luta, perguntando: Mãezinha, por que tanto trabalho? Não seria melhor tomar o nosso alaúde e ganhar dinheiro das pessoas que passam nas ruas? Não, meu filho. O serviço é o único meio através do qual podemos extravasar as riquezas do coração no engrandecimento da vida. Amas a Jesus e desejas servi-lo? Sim, sim. Então, é indispensável saibamos cooperar com Ele, disputando para nós a satisfação de fazer o mais difícil. Se todos procurarmos a alegria de colher, quem se incumbirá do sacrifício de plantar? Revelando, porém, o cérebro infantil distanciado das questões filosóficas, Celso continuava indagando. Onde está Jesus, mãezinha? Segue-nos passo a passo, meu filho. Sabe quando nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas. Assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também o Senhor é o divino sol de nossas almas, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal.
Minha mãezinha Hortência dizia que ele era o maior amigo das crianças. Era e é, ainda e sempre, acrescentou Lívia carinhosa. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao Divino Mestre. E logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu com a despreocupação de um pássaro feliz. A filha de Basílio, depois de tatear, agasalhando o menino, prosseguiu velando pela noite adentro. Por que insondáveis desígnios fora parar naquela casa com uma criança que não lhe pertencia pelos laços consanguíneos? Por que misteriosas determinações do Senhor fora trazida a Sicília e da Sicília a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova? Onde estariam Tassiano e Blandina, que supunha nunca mais encontrar? Lívia recordou um a um os dias difíceis que vinha atravessando, desde a separação do velho pai, e rendeu graças a Deus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor com que ela devagar caminharia para a morte.